Salve, salve, torcedor alviverde, a gente chega com muita informação do nosso Palmeiras, a gente vai falar muito sobre a festa de despedida que a torcida fez ontem para o nosso time, que foi a despedida, ele saiu realmente hoje, mas a despedida foi ontem por ser um final de semana mais fácil a torcida comparecer, e vamos falar muito sobre a entrevista do Abel. O Abel tá tentando jogar o oba-oba pro Flamengo para poder reaver esse campeonato. Sim, o Palmeiras ainda tem chance. O plano do Abel foi esse, colocar a responsabilidade, para cima do Flamengo e ele jogar mais leve, assim como ele fez com o Botafogo em 2023. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos pra porta do CT. O busão do Palmeiras tá saindo agora com o Léo Lepre. Traz pra gente aí as informações, Léo. Ó, bem na hora. Tudo bem, Fred? Bem na hora, o Palmeiras treinou hoje de manhã, agora a gente já está acompanhando a saída dos dois ônibus, uma logística um pouco maior do Palmeiras, porque o time sai daqui, vai até Porto Alegre, onde amanhã enfrenta o Grêmio e depois já segue direto para Lima, para a final do próximo sábado contra o Flamengo. O primeiro ônibus passou ali com os dirigentes e esse é o segundo ônibus passando com os jogadores, como eu disse, que já nem retornam aqui, já vão direto para Lima. E atrás, como já tem sido costume, quando os jogadores saíram para embarcar nos ônibus, os funcionários do CT que a gente está vendo nas imagens aí, fizeram aquele último, se despediram, deram aquela última mensagem de incentivo para os jogadores que vão em busca do quarto título da Libertadores no próximo sábado em Lima. Esse é o clima aqui na Academia de Futebol. Hoje não teve aqueles torcedores na porta, toda aquela festa que nós acompanhamos no domingo, mas o clima é dessa expectativa aqui com os funcionários do Palmeiras. Como eu disse, vão a Porto Alegre e já seguem direto para Lima. Fred. Semana esquisito pro Palmeiras aí, né? Pré-final de Libertadores, a gente vai ver aí nesse VT da Estela Gomes. Olê! Olê! Canta aí! Eu canto, eu sou Palmeiras até morrer. Alegria! Dá-lhe alegria, alegria do coração. Palmeiras vai ganhar! Um final de semana de altos e baixos para o palmeirense, de muita festa em frente ao centro de treinamento em apoio aos jogadores antes da final da Libertadores, mas também de incertezas em relação ao Campeonato Brasileiro. Tem esse lado da tristeza pelo brasileiro, que a gente também queria estar um pouco mais firme, focar agora e trazer essa força para o time muito bem aí na Libertadores. A Taça Libertadores, obsessão! De um sábado de gala com futebol. Sábado palmeirense começou desse jeito aqui, com uma expectativa enorme de quem tá brigando pelo título brasileiro. Hoje a gente vai acabar com o Fluminense, vai ser um fim de semana praticamente de despedida desse ano, que vai ser muito bom. Esse ar de despedida rodeava a arena, no que foi o último jogo dentro de casa no ano. A gente tá aqui pra apoiar e fazer de tudo, né? Na expectativa da gente ganhar hoje e assumir a liderança novamente. Mas dentro de campo, o clima de esperança foi diminuindo com o passar do tempo. Pela quarta rodada consecutiva, o Palmeiras não conseguiu marcar. Já são 340 minutos sem balançar as redes. 4 jogadores do Palmeiras no ataque, bateu o Flaco, espalma, Fábio! É evidente uma queda aí a nossa produtividade. Tem que trabalhar, não tem como sair disso se não trabalhando, então a gente agora tem que recuperar bem. Com o empate, o Flamengo abriu 4 pontos de diferença para o Palmeiras. Parte da torcida vaiou o time no fim do jogo. Devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Somos realistas, sabemos que é muito difícil, então a gente vai se preparar psicologicamente para a final do sábado, que é a semana mais importante do ano. Vice-líder do Brasileirão, agora o Palmeiras viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. O último compromisso antes do tão sonhado dia 29. Até por isso, domingo também tem um ar de despedida. E quem apareceu para dar um tchauzinho foram os jogadores e o técnico Abel Ferreira. E vocês estão felizes de estar aqui? Sim!
camisa e ganhar essa Libertadores. Vai escutar o Tigrinho! Isso é uma toalha. É uma toalha. Dá pra mim. A gente tem uma Eu vou dúvida. entregar pra você. Aqui pra eu limpar as lágrimas? Não é esse tipo de... Você tem 2 atos. Você tem 2 atos pra possíveis. escolher. Você pega a toalha ou você joga a toalha? Você. Cara, Paulo Massini. Ela está na sua mão. Você vai segurar ou você vai jogar a toalha? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já passei tanta merda na minha vida. Ei! Desculpa aí. Mas tanta coisa ruim que já aconteceu na minha vida. E agora eu tô no melhor momento da minha vida, saúde, profissional. Tô aqui com vocês. Olha que chique. Tá mesmo. Os caras maravilhosos. É isso. Time todo aqui, Bala, o rei do vinagrete. Jogar a toalha nem a pau, Juvenal. Nunca joguei na minha vida. Entendeu? Mesmo nas situações mais difíceis, quando eu conheci pessoalmente o Fernando Fernandes. Eu estava numa maca, então, operado, e ouvindo a voz dele. Já se prepara que você vai tomar uma bronca, Abel. Então, gente, essa conversa de o campeonato acabou é para terraplanista, não é para palmeirense, certo? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, vocês vão dizer que já acabou, né? Honestamente, acabou ou não acabou? Acho que tá bem perto de acabar. Não, bem perto não é acabar. Acabou ou não acabou? Pra mim acabou. E aí? Pra mim acabou. E aí? Pra mim também. Então é isso. Agora, eles podem ter essa opinião. Eu, como jornalista, posso dizer que está muito difícil. Agora, como instituição, o treinador, o primeiro que devia estar no comando do navio, o navio começa a afundar, ele é o primeiro a se jogar, pegar o salva-vida. Ou isso é conversa para boi dormir, para tirar a pressão, para jogar a taça no colo do Felipe Luiz, porque a nação, quando pega, se empolga e tal, dá para entender. Ou ele foi muito mal na entrevista coletiva, novamente, foi tão mal como foi o Palmeiras no jogo. Eu não jogo a toalha de jeito nenhum, tá? Boa. Então vamos ouvir o Abel falando depois do empate do Palmeiras contra o Fluminense 0-0 no Allianz. O Palmeiras está mais de 300 minutos sem fazer um gol. Fez muito pouco ponto nos últimos jogos. Vamos lá, vamos ouvi-lo. Olha, já te disse, nós este ano já nos pregaram na cruz várias vezes. Era um ano que era para ser do zero, perdemos com o Corinthians, fizeram... crucificaram-nos. Fomos ao Mundial, crucificaram-nos. Viemos do Mundial com 15 ou 16 jogadores novos. Vendemos o Estevão, vendemos o Rios, reformulámos o elenco. Infelizmente investimos 25 milhões num jogador que só nos ajudou muito pouco. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas, um médio que nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos. E, portanto, estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa, portanto... é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. No final do ano eu terei com todo o gosto de falar com a torcida, de coração aberto, com tudo o que se passou este ano, para lhes dar as notícias todas daquilo que foi este ano, o que era para ser este ano e o que é que nós conseguimos este ano. É que às vezes as pessoas esquecem-se das entrevistas que eu fui dando aqui, o que é que nós falamos e onde nós chegamos, e as pessoas depois deturpam tudo. Não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Nem eu vou deixar que ninguém, aconteça o que acontecer até ao fim, diga que esta foi uma época que não foi positiva. Não vou deixar.
Isso é um assunto que vou ter com ele pessoalmente, que é uma coisa aquilo que eu lhe peço, outra coisa o que é que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter falar com ele pessoalmente, porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer, em vez de andar a correr para trás, em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Então, se é para andar a correr para trás, tenho que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meio armador, é centroavante, é só isso. O resto é normal, acho que realmente falaste nessa situação, podia passar perfeitamente a bola ao Roque, está em melhores condições, mas isso, o treinador tem a tática, a técnica, prepara-os fisicamente, mas as decisões há de ser sempre dos jogadores, não tem como. Muito bem, são muitas coisas, Massa. Eu sei que você fez você falou já, mas eu queria ouvir um pouco mais de você sobre várias coisas, né? Primeiro, ele fala de alguns jogadores, ali, claramente. Paulinho entregou pouco, claro, se machucou. O Flaco fala uma coisa, ele está fazendo outra. Mas o fato é que o Palmeiras não faz um gol, um mísero gol, há mais de 300 minutos. É uma queda bem sensível, não? Depois de ter feito o melhor futebol do Brasil, né? O time caiu muito nos últimos 4 jogos. São 2 pontos, 0 gols aí, não consegue fazer gol. Me incomoda um pouco no Abel, se ele falasse tudo isso no final, a responsabilidade é minha, porque o treinamento tático, técnico, físico, tudo isso, e mental, a responsabilidade é dele. Se o Flaco Lopes não passa a bola para o Vitor Roque, a responsabilidade é dele, não é só do jogador. Não é só a decisão que o jogador toma, né? Afinal, todos somos um, precisa ser colocado em prática. Né? Então, o time caiu muito, não perdeu o jogo, porque o Fluminense perdeu muita chance, meteu bola na trave, o Palmeiras criou muito pouco, foi um jogo muito ruim, muito parecido com o jogo que foi contra o Vitória. Agora, ele tem razão em algumas coisas, são fatos, não dá para a gente negar, né? Ele não tem razão ao reclamar de desgaste, porque ele começou o ano fazendo o revezamento, levou o Paulista na maciota, se classificou na última rodada, né? Agora, os erros vêm acontecendo desde a final do estadual para o Paulista, desclassificação para o Corinthians na Copa do Brasil, o primeiro jogo contra a LDU. Quer dizer, mesmo com essa transformação, a mudança do elenco, e eu sempre digo aqui, foram 800 milhões investidos em 4 pagamentos, 200 milhões por ano, e o principal jogador, um dos principais, não deu certo, e ele fala do Paulinho, não é para crucificar o Paulinho pessoalmente, é para dizer que não deu certo. Ele realmente não conseguiu se recuperar. Vai estar aí o ano que vem? Vai estar aí o ano que vem, né? Mas o ano que vem é muito longe, né? É muito longe, está muito longe o ano que vem, é outra discussão. Então ele tem razão em algumas coisas e erra muito no discurso dele, né? Ele erra muito forte quando perdemos, que negócio, papo furado, né? Ou ele Quadros. Ou ele falou isso para os jogadores, falou, vou criar uma estratégia aqui para os flamenguistas entrarem de salto alto contra o Galo. Gente, o Galo está esfarelando. Não tem a menor condição do Flamengo perder do Galo. Pode até empatar e perder do Galo. Parente, entendeu? Só tem uma coisa que talvez a torcida do Galo não aceite, que é o Flamengo ser campeão na casa do Galo, que é uma possibilidade. Que já ganhou a Copa do Brasil, ganharia um brasileiro. Se o Galo jogar o máximo que puder, ele vai empatar com o Flamengo. E eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer amanhã, né? Se esse discurso vai se tornar realidade. Se esse discurso for realidade, vai jogar até o goleiro... Vai jogar o Carlos Miguel, que vai jogar sábado. E o Andrés, né, que tomou um cartão amarelo, um vermelho, depois que o jogo terminou, né? Certo? Meu riso de ironia. Então, se o Flaco não passa a bola para o Roque, se o Roque é o melhor jogador do time, se o Piquerez não acerta um cruzamento, se o Kelvin não consegue virar uma bola, o time está muito mal tecnicamente, né? E isso agora, mais ainda, reforça o que eu disse aqui a semana passada. Um vai caindo, o outro fica inseguro, o passe não sai bom. Eu não sei, o time... Se tem uma coisa boa, que não tomou gol contra o Vitória e contra o Fluminense. Mas não tomou gol não porque os adversários ou o Fluminense não teve oportunidade. Nós estamos vendo aí, cara. E bola na trave que entrou ali, ó,
e correu ali, entendeu? Então o Palmeiras não perdeu o jogo pro Fluminense por capricho. Teve uma ou outra chance, claro, joga em casa, mais de 40 mil torcedores de novo. Lamento muito por esses torcedores, né? E a torcida foi domingo na academia, foi desejar uma boa viagem, porém, se o Palmeiras não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Teve no Allianz e teve na academia também, na porta, né? Então, eu digo para vocês, ele tem razão em algumas coisas, teve uma reformulação, mesmo assim o Palmeiras está lá, esteve brigando pelo título, segundo ele acabou, faltando 3 rodadas, está na final da Libertadores, foi eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, chegou à final do Paulista e perdeu para o Corinthians também, né? Ainda não sei o que lhe espanta tanto quando ele fala fomos crucificados como perdemos para o Corinthians. Eu não sei o que espanta ainda ele não entende o que é isso. Não vai entender. O que é Palmeiras e Corinthians, cara. Não caía e é claro que houve um exagero, eu não concordo com mandar ele tomar caju, acho que aquilo foi um exagero, mas as estratégias para os primeiros jogos têm sido ruins. O que dá esperança para o torcedor do Palmeiras é que contra o Santos, o Palmeiras tinha um aproveitamento ridículo, deixa eu pegar aqui, Naquela final, primeiro, não? Na final. Tenho aqui os dados, só um instantinho, já mostro para vocês, tá bom? Era muito ruim. Vamos lá. Contra o Santos, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. 7 gols marcados, 6 sofridos, 33,3% de aproveitamento nos 5 jogos antes da final. E contra o Flamengo, em 21, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados, 7 gols sofridos, 26,6% de aproveitamento. E o Palmeiras levantou os 2 canecos. Agora, estou trazendo, talvez seja uma marca do Abel. Talvez ele tenha preparado todo o time para a Libertadores e eu não acredito nisso, cara. Isso aqui são só números, tá bom? Eu não acredito. Para você ganhar um jogo de futebol, um jogo único, você tem que chegar bem, jogando bem, né? E com moral. Você vai chegar, possivelmente o Flamengo campeão brasileiro, bem mais leve, né? Bem mais confiante, e o Palmeiras com o estádio todo nas suas costas. Mas lembrando, para ser campeão é só a vitória de um e derrota de outro. Esse é o único cenário, certo? 7 pontos. Isso mesmo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito aí, né, sobre esse jogo de sábado, que foi essa grande decepção, mas a repercussão maior ficou por conta da entrevista do Abel, falando que o campeonato está entregue. Agora, lembramos, né, que ele fez a mesma coisa contra o Botafogo. Com o Botafogo, na verdade, em 2023. Então, grande parte da mídia está questionando se é um discurso verdadeiro ou se ele quer sim jogar isso para os flamenguistas e eles entrarem tranquilos para jogar contra o Atlético Mineiro. Então, assim, existe sim essa possibilidade do Flamengo entrar nesse oba-oba. E é isso que o Abel quer. O Abel quer que o Flamengo entre no oba-oba, achar que a gente está morto para a gente tentar recuperar. É fato que o Palmeiras tem jogado mal, criatividade ruim, falta repertório, mas é um time que há um mês atrás estava jogando muito. E agora a gente não consegue entender o que pode estar acontecendo, mas a gente acredita que o Abel ainda tem um plano. Como ele falou, ninguém acreditou na noite mágica, só os palmeirenses, né? Então a imprensa não acreditava. Então, assim, o Palmeiras vai ainda sim jogar com força máxima contra o Grêmio, acreditando num tropeço do Flamengo e ter uma reviravolta ainda nesse Campeonato Brasileiro. Então, é de suma importância a gente vencer o Grêmio, tá? Até para reconquistar essa moral, mas a gente já viu que as estatísticas falam que o Palmeiras joga melhor final, né, vindo de resultados adversos. Então, fica essa mística. É que o Palmeiras piorou agora para poder ganhar a Libertadores.
porque a gente jogou contra o Flamengo e jogou melhor. Lá na casa deles. Tivemos 2 erros principais ali que fez a gente perder o gol. Perdeu o jogo. 2 erros individuais, para mim, do Aníbal e do Fux. E o erro da arbitragem, né? Que ajudou demais o Flamengo. Então, assim, tirando pelo último jogo contra o Flamengo, a gente tem totais condições de vencer no sábado. E até por isso que eu acho que o Abel vai colocar o time titular amanhã para não perder o foco e recuperar essa confiança. Se Deus quiser, vai ser esse jogo contra o Grêmio, que a gente vai recuperar a confiança e chegar forte para a final no sábado. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião? Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários, tá bom? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, porque todos os dias, literalmente, como diz o nome do canal, um Verdão todo dia, a gente traz um corte com muita informação do nosso Palmeiras. Então, você que puder também deixar o like, ajuda demais o meu trabalho, tá? Esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. Então é isso, rapaziada. Valeu, um grande abraço.